Lucas, capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos também, ó Deus, o quanto somos pequenos diante da grandiosidade da Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa para desfazer trevas, escuridão, enganos, mentiras, e também para quebrar o mais duro coração. Ela é uma semente fértil que, caindo, ó Deus, numa terra fértil que é o nosso coração, ela produz frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de toda fadiga, de toda ansiedade. Dá-nos um coração pacificado pela Tua graça e disposto a receber aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Existem muitas controvérsias quando se trata dessa questão do Natal. Muitas perguntas são suscitadas, algumas bem intencionadas e outras, às vezes, maldosas. E, por muito tempo, durante a minha conversão, Deus me deu a graça de sempre estudar a Bíblia e também ser muito meticuloso e preocupado com os ensinamentos da Palavra de Deus. E já fui questionado muitas vezes sobre o Natal. Devemos fazer Natal, celebrar, comemorar? Não devemos? E uma delas foi uma situação bastante cômica e que eu tive que me sair dela com muita graça de Deus.
Nós estávamos no Peru, era final de ano, esse período do Natal, e nos convidaram para ir jantar na casa de um irmão, numa região do Peru que chama Canto Grande, uma favela de mais ou menos 3 milhões de pessoas, uma pobreza indescritível, que a gente não tem noção aqui no Brasil. E viajamos, fomos para aquela região, ali da Grande Lima, e quando nós chegamos naquela casa, uma casa muito simples, os irmãos muito simples nos ofereceram um jantar que, com certeza, não era o que eles comiam todo dia, arroz, batata e frango cozido. Era aquele jantar, e eles estavam muito alegres com a comitiva de brasileiros ali presentes, e nós entramos, e quando nós entramos, bem no canto, apesar de ser uma casa muito simples, bem no cantinho estava uma árvore de Natal toda decorada no cantinho daquela casa humilde. E me deram a palavra, eu preguei, quando eu terminei de pregar, preparando para o jantar, uma irmã ali daquele bairro, daquela região, ela levanta o dedo e, pastor, eu tenho uma pergunta. Eu, pois não, meu irmão, é todo solícito. Eu quero saber do senhor se é permitido um crente ter na casa dele a árvore de Natal. Eu estava na casa do irmão, que tinha a árvore de Natal na casa dele, né, convidado, ele feliz comigo, e a gente preparando para jantar, ela me faz uma pergunta dessa. Né? Quase que eu lembrei do nosso amigo Pedro Sayum, diz que numa das suas campanhas eleitorais, que foi convidado para poder fazer uma apresentação do seu projeto, o que ele pretendia no seu projeto de governo. Na época era candidato a deputado, estava nas regiões ali de Trindade, na periferia de Goiânia, e chegou lá, os irmãos numa igreja reunidos, apresentou o projeto que ele pretendia politicamente, as intenções, as políticas públicas. Quando ele terminou, uma irmã levantou a mão. Irmão, eu tenho uma pergunta para fazer. E ele, pois não, minha irmã, qual que é a pergunta? A besta do Apocalipse, ela emerge do mar ou emerge da terra? Ele, irmã, a besta que vos fala não sabe nada dessa besta aí. Quando o irmão me fez a pergunta, eu lembrei disso na hora, né? Mas eu não podia dizer que eu era besta. Eu peguei e falei, irmã, não sei se o Celso lembra disso, ou alguém que estava conosco, falei, irmã, essa pergunta a irmã vai fazer para o seu pastor. É ele que vai te responder. Amém? Vamos jantar, gente? Como é que faz um negócio desse, né? Por muito tempo eu critiquei muito essa questão do Natal até visitar um país muçulmano. Quando eu visitei um país muçulmano, ali eu descobri a importância que é a celebração do Natal. É a única festa religiosa que é permitida realizar nesses países pelos cristãos e estrangeiros, obviamente, é o Natal. Então, se transforma numa grande oportunidade naqueles países fechados, completamente cerrados para o Evangelho. O Natal, a celebração do Natal se transforma numa grande oportunidade de trazer à memória aquilo que Deus fez na história. Essas celebrações, elas são muito importantes para trazer à memória os feitos de Deus, as realizações de Deus. Se a gente for procurar na Bíblia, realmente algumas coisas não têm sentido. Assim como não tem sentido celebrar a Páscoa com ovo, biblicamente falando, não tem nada mais distante das realidades bíblicas do que uma coisa como essa.
Biblicamente também não tem sentido nenhum, embora seja bonito, né, mas não tem sentido nenhum pensar em Natal com uma árvore de Natal e com outras coisas. Que o comércio se assenhorou, que o comércio tomou conta e que transformou essa celebração, que era para ser uma celebração histórica, importante para o mundo cristão, para a fé cristã, trazer à memória que um dia o Filho de Deus veio a esse mundo, encarnou-se, né, sendo Jesus de Nazaré. Então, por causa do comércio que banaliza, que descaracteriza, que esvazia o sentido das coisas, às vezes nós nos fechamos e nos trancamos para a importância do fato de trazer à nossa memória o nascimento do Senhor Jesus. Com certeza, irmãos, não houve nenhum evento na história da humanidade tão importante quanto esse evento que foi o nascimento do Senhor Jesus. É o maior evento da história. E Paulo chega a dizer em Gálatas que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo exato, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus, no momento certo, no momento exato do plano de Deus, Deus envia seu Filho, Deus envia Jesus. É o evento histórico mais importante que já aconteceu na história da humanidade. Nós temos várias maneiras de ler a história. Temos várias perspectivas de olhar os acontecimentos históricos e os eventos históricos que acontecem ao longo dos anos. Mas para nós que conhecemos Deus, a maneira mais propícia e interessante de olhar a história é olhá-la na perspectiva de Deus e no desenrolar do plano de Deus. As coisas não estão acontecendo no mundo ao longo dos anos de uma forma casual e fortuita. As coisas não acontecem ao acaso. As coisas não acontecem distanciadas de Deus. Mas tudo o que acontece na história da humanidade faz parte da ação de Deus, da intervenção de Deus, de um plano, de um projeto maior de Deus. O problema, muitas vezes, é nosso, que não conseguimos enxergar o quadro todo dessa história que Deus está escrevendo. Nós não conseguimos, com os olhos de Deus e da perspectiva de Deus, não conseguimos ler a história, não sabemos em que ponto da história de Deus nós estamos. Vivemos numa sociedade secularizada, que lê a história à revelia de Deus e da intervenção e da participação de Deus. Vivemos numa sociedade materialista, onde as coisas, os bens para a sobrevivência cotidiana passam a ser as coisas mais importantes para avaliarmos a história. E nos esquecemos de olhar essa história humana, do ser humano, com os olhos de Deus, com a perspectiva de Deus, dentro desse plano que Deus está desenvolvendo e que Deus está desenrolando. Nós chamamos isso de plano redentor de Deus. Nós chamamos isso de plano redentivo de Deus. Deus não entregou, não deixou, graças a Ele, o homem entregue a sua própria sorte. É verdade que algumas coisas nós precisamos considerar. A primeira delas é: alguma coisa muito ruim aconteceu com o ser humano.
alguma coisa estragou a criação de Deus, que é o ser humano. Eu não concordo de forma alguma com algumas interpretações do ser humano e da natureza humana, que diz que esse ser humano vai evoluindo pouco a pouco, até não sei em quantos anos e sei lá quantas e quantas coisas, esse ser humano vai evoluindo até chegar num patamar de perfeição. Que loucura, gente! Temos aí anos e anos de história. As loucuras humanas continuam as mesmas. O desejo de um subjugar o outro. O desejo de um explorar o outro. O desejo de um arrancar do outro aquilo que não é dele. Como acabamos de ouvir aqui, um pai de família, trabalhador, com a sua família dentro do carro, estaciona na porta do supermercado e é agredido, roubado. Tem uma coisa muito errada com o ser humano. E tem mesmo. E nessa história de Deus, nessa história contada por Deus, que está aqui na Bíblia Sagrada, aconteceu na vida do ser humano um evento que nós chamamos de queda, de pecado, quando o pecado entrou na história do ser humano. O pecado é uma realidade, o pecado entrou na vida do ser humano para distanciar o ser humano de Deus, para esse homem longe de Deus cometer toda sorte de loucuras que se possa imaginar. O homem longe de Deus, distanciado de Deus, esse homem está perdido. Essa humanidade longe de Deus está perdida. Quantos de nós ficamos com o coração sangrando quando vimos estampado ali em letras garrafais aquela manchete da revista Veja com aquele garotinho morto na praia, tentando sair de uma zona de conflito e entrar numa região de paz, que era a Europa, e morre no naufrágio. Tentando se salvar, tentando escapar de conflitos, de violência, perde a sua tenra vida num naufrágio, num navio abarrotado de pessoas, de gente de má fé, que comercializa, que arranca o último centavo com a promessa de que vai colocá-lo na Europa e que ali ele vai ter paz e vai viver bem. Quantos morreram nesses naufrágios? Por que a Europa não os ajuda lá? Por que os países ricos do Ocidente não interferem para ajudá-los lá, ao invés de deixá-los à deriva na tentativa de chegar cá? E por que no meio dos refugiados que querem salvar-se, vêm pessoas mal intencionadas, que se infiltram no meio daqueles aflitos, com más intenções, com ódio no coração, para chegar do lado de cá e explodir o máximo de pessoas, de coisas que poderão explodir? Ou seja, tem uma coisa muito errada com a humanidade. A humanidade se perdeu, a humanidade se distanciou. Mas Deus não deixa essa humanidade entregue à sua própria sorte. Deus tem um plano de redenção. Deus tem um plano de resgate dessa humanidade. E o plano de resgate que Deus tem para essa humanidade é fazer uma nova humanidade, é fazer uma nova criação, é fazer uma nova geração, é redimir, é transformar, não é recauchutar, não é reformar, mas é transformar, fazer de novo um novo povo, uma nova geração. E esse plano de Deus passa
pelo nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui estamos nós, lendo essa história. A forma como Deus conduz a história. Deus é o Senhor da história. Eu fico pensando na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no kairós de Deus. Deus inquieta o César Augusto. E ele resolve, então, de que deveria fazer um recenseamento. E baixa o decreto que todos aqueles que vivem debaixo do seu império deveriam participar do recenseamento, deslocando-se das suas cidades onde moravam para as suas cidades natais. Ali sai então José e Maria das regiões de Nazaré, da Galileia, por força do decreto de César, mal sabendo César que é Deus que está conduzindo a história, que é o tempo de Deus, que é o momento de Deus, que é a hora de Deus, e que Jesus tem que nascer em Belém da Judéia. Está escrito na palavra de Deus, vários profetas profetizaram que Belém seria notória, que apesar de pequena alcançaria notoriedade em Israel, porque ali em Belém nasceria o Cristo de Deus, ali nasceria o pastor de Deus, que conduziria o povo de Deus. E no tempo certo, na hora certa, de um Deus que tem o controle da história, de um Deus que é o Senhor da história, que conspira para que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer, do jeito que Ele planejou, e impulsiona César para baixar esse decreto. E por força do decreto, Maria e José marcham 110 quilômetros aproximadamente, lá do extremo norte de Israel, em direção a Belém da Judéia, que era a cidade deles, dos seus pais, da sua família, do seu tronco familiar. Deus é o Senhor da história e faz as coisas acontecerem de acordo com o seu conselho, de acordo com a determinação da sua vontade em relação ao cumprimento do seu plano redentor ou do seu plano redentivo. Falta-nos tempo, obviamente, para falar dessa intervenção de Deus na história. Deus nunca perdeu o controle. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história. Deus governa esse mundo. E nada está acontecendo fora do controle e da direção de Deus. Eles chegam em Belém da Judéia para o recenseamento, e conforme nós lemos aqui, ali cumpre-se os dias. E Maria, nas dores de parto, dá à luz ao Filho de Deus, a pessoa mais importante do universo. Nasce naquele dia em Belém da Judéia. E me chamou muita atenção aqui do texto, é que não havia lugar para eles ali na cidade de Belém. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A pessoa mais importante do universo, a pessoa mais importante que já pisou nesse planeta, e esse planeta é extraordinário, a humanidade com todos os seus pecados é extraordinária, porque Jesus se fez homem, porque Jesus veio a esse planeta. O evento histórico mais extraordinário da humanidade está acontecendo. E as pessoas não estão se apercebendo. A pessoa mais importante do universo nasce ali em Belém da Judéia e não tem um lugar para que ele pudesse ficar.
que você pensa disso? A pessoa mais importante de todo o universo, Criador dos céus e da terra, Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Nele está a luz que é a vida dos homens, a própria vida humana depende dele, emana dele, ele é a fonte da vida humana. E ele chega nesse planeta como homem, encarnado, e não é visto, não é reconhecido, não tem visibilidade. Nasce numa manjedoura, vem de uma família pobre, não recebeu a honra que deveria receber, é invisível e não tem visibilidade. Eu fico pensando, os homens são muito ignorantes, os homens são muito cegos e não conseguem enxergar as coisas que Deus faz, não tem percepção das coisas grandiosas que Deus está realizando. As preocupações cotidianas, as preocupações com o poder, as preocupações com as conquistas individuais e pessoais, não lhes permitiram enxergar o que estava acontecendo na história, naquele momento tão extraordinário. Sabia que nós corremos esse risco novamente? De Jesus voltar, porque está escrito na palavra de Deus que ele vai voltar, e que aquele dia virá como ladrão de noite. O ladrão não manda recado, vem de surpresa, e que muitos serão surpreendidos, porque não estamos olhando para a história de Deus, não sabemos ler a história como Deus lê, não estamos entendendo o que Deus está fazendo e em que ponto da história de Deus nós estamos. Estamos tão preocupados com a nossa história pessoal e individual que nos esquecemos do quadro maior que é a história de Deus. Os líderes religiosos não se aperceberam que estava nascendo ali o Filho de Deus. Os governantes e poderosos não tomaram pé da situação. Como o Filho de Deus nasce e é tão invisível da forma como foi. Esses tempos atrás, um professor da USP fez uma tese sobre invisibilidade das pessoas dentro da universidade. E foi chocante a conclusão que ele chegou, porque muitos dos trabalhadores que trabalhavam ali, anos a fio, eram pessoas invisíveis, que ninguém conhecia e que ninguém sabia quem era. Não sabia o nome, não sabia onde morava, passava, não via, não cumprimentava, por causa do trabalho que realizava. E assim é Jesus, invisível. Deus não vê as coisas da mesma forma que nós vemos. Na maioria das vezes, Deus não dá valor nas coisas que nós nos matamos por elas. A maioria das coisas que consomem as nossas energias não vale nada para Deus. Não tem valor nenhum diante de Deus. Eu fico pensando nesse paradoxo. Como que a pessoa mais importante
nasce de uma família invisível? Como que a pessoa mais importante não nasce num palácio, mas numa manjedoura? Segundo alguns comentaristas, uma caverna cavada aí na rocha, onde eram colocados animais para se abrigarem, é ali que nasce a pessoa mais importante. Por que que a pessoa mais importante do universo não nasce num berço de ouro? Por que que não nasce na capital, que é Jerusalém? Ou por que que não nasce em Roma, que é o centro do mundo? Ou por que que não nasce de uma pessoa bem formada, de uma pessoa reconhecida pela sua formação, mas nasce de pessoas simples, extremamente invisíveis? Para mim só tem uma explicação, que não é minha, mas é do apóstolo Paulo. Deus zomba das coisas que nós damos valor. Deus reduz a nada as coisas que são para nós e eleva a uma categoria de valor aquilo que nós não valorizamos. Diante dessa história, desse quadro do nascimento de Jesus, era para nós ficarmos bastante desconfiados com alguns valores que nós temos. Deus não valoriza as coisas que os homens valorizam. As coisas pelas quais os homens se matam não valem nada para Deus. Não vale nada. Deus zomba da ostentação humana e execra tudo aquilo que nós valorizamos. Paulo, em 1 Coríntios, os coríntios, cidade próspera, muito rica, berço da filosofia e da sabedoria, Paulo diz: não se iludam. Não é pela sabedoria humana que nós chegamos a Deus. Não se iludam. Não é pela sabedoria que Deus nos salva, mas é pela loucura. Não sejam tolos. Não é pela força e pelo poder que Deus nos salva, mas é pela fraqueza. É pela fraqueza que Deus nos salva. Não tem nada mais fraco, humilde, débil do que a cruz. Não tem nada mais escandaloso e louco do que a cruz. Mas é pela cruz, pela debilidade, pela fraqueza da cruz que nós somos alcançados. Eu espero que com isso nós não desprezemos a celebração do Natal, mas que possamos entender o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado. A ação de Deus na história, redenção de Deus, que ao celebrar o Natal com a sua família, reunidos, não perca a oportunidade de trazer à memória que um dia, na plenitude dos tempos, Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo. Não despreze, é importante para nós, para os nossos filhos, manter viva na memória da cultura, manter vivo na memória das novas gerações o maior feito de Deus, enviar na plenitude dos tempos o seu Filho. Mas não se perca também nas atividades mercantilistas de troca do comércio, que banaliza o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal é lembrar que nós, como homens, estamos perdidos, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou no tempo certo, na hora certa, o seu Filho para nos resgatar. E não nos esqueçamos nunca que Deus quebrou todas as convenções humanas ao fazer o seu Filho nascer de Maria, numa manjedoura e numa das menores cidades da Judéia. Aquilo que os homens valorizam,
estão lá no Congresso se matando, roubando, vilipendiando, ajuntando, corrompendo-se, para Deus não vale absolutamente nada. O brilho desse mundo, para Deus, não vale absolutamente nada. Que o nascimento de Jesus, que a vida de Jesus possa nortear a nossa e orientar a nossa conduta, as nossas escolhas e os nossos valores. Curva a sua cabeça, vamos orar.